Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tanso Nerd. Quem está falando com vocês é seu anfitrião, PR Mangaka. E hoje, gente, como vocês podem ver, estou trazendo mais um Análise Tanso, quadro esse do canal que consiste em pegar alguma mídia em questão e fazer uma análise simples e opinativa com o intuito de você, telespectador, consumir essa obra também. E como vocês podem ver, hoje eu vou falar sobre duas obras, sendo a primeira... Os Digimon são demais. E a segunda... Sim, gente, hoje eu vou falar sobre Digimon Adventures e Digimon Adventures 02. O motivo de trazer os dois no mesmo vídeo é que se eu fizesse análise de um, ia ficar um vídeo curto. E se eu fizesse análise do outro, também ia ficar um vídeo curto. Apesar das minhas opiniões serem diferentes dessas duas obras, as informações técnicas são praticamente as mesmas. Então, né, ia ficar meio... como é que posso dizer? Ia ficar meio cru se eu fizesse... a cada semana um vídeo diferente sobre as sagas de Digimon, né? Já que elas são muito parecidas em vários quesitos, né? Se é que me entendem. Então, né, gente, antes de começar, claro, né, aqueles agradecimentos, eu quero agradecer a tudo e a todos, acima de tudo Deus, pelo feedback incrível que eu tô recebendo no canal. Quem quiser acompanhar as novidades que eu trago, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder, tá bom, gente? Porque todas as sextas-feiras eu trago vídeos novos aqui, às 6 horas da noite, ou da tarde, sei lá, às vezes eu sempre confundo, né, gente? E lá na minha conta do TikTok, entre as 7 e 8 horas da noite, eu faço lives, tá bom, gente? Então quem quiser acompanhar, fique à vontade. Quem não puder assistir as lives, eu posto elas posteriormente aqui no canal. Geralmente ao meio-dia lá aos domingos, tá? Se acontecer algum imprevisto, eu posto um pouco mais tarde, tá bom, gente? Então, beleza, sem mais enrolação, vamos começar com as informações técnicas sobre o Digimon Adventures, o primeirão, tá? Então, corta aí! Digimon Adventure, gente, de acordo com minhas pesquisas, ele é uma abreviação de Digital Monsters, que traduzindo seria como monstros digitais, tá? E que é um anime criado, que, caso alguém não saiba, Digimon Adventure, ele não é baseado em nenhum mangá, tá? Que nem várias outras obras geralmente são. Ele é, assim, baseado no Tamagotchi, caso alguém não saiba, é o clássico bichinho virtual, tá? E, bom, o anime foi criado por Akiyoshi Hongo, que é o pseudônimo de 3 pessoas, sendo elas a Akimaita, que é um dos criadores do Tamagotchi, acabei de falar, o bichinho virtual, que foi muita febre aqui no Brasil principalmente, provavelmente em outros lugares do mundo também. E também por Hiroshi Izawa, que é o autor do primeiro mangá de Digimon, que é chamado de Digimon V-Tamer. E por Takeichi Hongo, que é o diretor de marketing da Bandai, que é a empresa fabricante de brinquedos e produtora de animes e games. Você provavelmente, principalmente gosta de jogo baseado em anime, você já deve ter visto a logo da Bandai em algum lugar, pode ter certeza. E bom, o anime, ele foi animado pela Toei Animation, que a não ser que você não mora numa caverna, né? Bom, brincadeira à parte, tá bom, gente? A Toei Animation, ela é responsável por... Ela e foi responsável por animar inúmeras obras, gente. Sendo as mais famosas Dragon Ball, toda a saga de Dragon Ball, ela animou. One Piece, não sei se hoje em dia ela anima One Piece ou se mudou de estúdio, sei lá também, né? Porque o One Piece é longo pra um caramba. E Cavaleiros do Zodíaco, são só alguns exemplos, mas a maioria dos animes, principalmente os que mais fizeram sucesso aqui no Brasil, foram animados pela Toei, gente. Isso eu garanto 100% pra vocês, tá? E ela também foi produzido, o anime de Digimon, no caso, foi produzido pela Yomiko Advertising, acho que assim se fala, e pela Fuji TV, que juntas produziram, além de toda a saga de Digimon, também fizeram diversas outras obras, tá bom, gente? E bom, o anime de Digimon ele foi exibido no Japão em 1999, e em 2000 foi exibido aqui no Brasil, gente, com um total de 54 episódios, com classificação indicativa livre para todas as idades. E aqui, ok, tá bom, gente? Tá, mas... desculpa o barulho, gente, meu Windows às vezes me surpreende, até na hora que eu tô gravando, mas enfim. Qual é a sinopse de Digimon? Caso alguém não saiba, o Digimon Adventures, o que consiste a sinopse? A história foca em 7 crianças, tá? Não vou falar o nome de todos porque é muito nome, e também no primeiro episódio elas são apresentadas, tá bom? Que são transportadas para um mundo desconhecido e bizarro, o Digimundo. Que neles habitam seres chamados de Digimon, que faz amizade com ele, gente. Então logo eles formam amizade, começam a ter contato, começam a conhecer o mundo. E logo as crianças elas percebem que aquele mundo corre um perigo e que precisam trabalhar lado a lado com seus novos parceiros, né, os Digimons, para salvar aquele mundo. E consequentemente, quem se garante que essa ameaça não pode se estender para o mundo real, tá bom, gente? É só a sinopse para despertar curiosidade para vocês, tá bom, gente?
E isso aqui são as informações técnicas que eu tenho a respeito de Digimon para falar com vocês. Agora, o próximo tópico, né, padrão do Analitanso, eu vou falar a minha opinião a respeito dessa obra. Então, não se preocupe com spoilers, tá bom, gente, que... Bom, o meu intuito é fazer vocês assistirem, então não se preocupe que eu não vou dar spoiler nenhum, tá? Então, corta aí, editor, que também sou eu, então, whatever. Corta aí, vai. Ok, gente, qual é a minha opinião a respeito de Digimon Adventure? Tô até olhando aqui minha nota, porque eu tenho muita coisa pra falar, mas sobre Digimon 02 eu tenho muita coisa pra falar mais ainda, né, gente? Mas, enfim, às vezes escapa uma informação que eu tenho que anotar, né? Eu não assisti Digimon Adventure quando eu era criança, até porque eu nasci em 2001. Ele foi exibido aqui no Brasil em 2000. E caso alguém não saiba, Digimon possui inúmeras sagas. Acho que tem animes e se pá mangás até os dias de hoje. Jogos também nem se fala. E bom, o único assim Digimon que eu assisti na minha infância foi o Digimon Frontier, que é também chamado Digimon 4. Foi o único que eu assisti na minha infância. Só depois que eu fui conhecer as outras sagas, que eu fui conhecer mais as histórias, que eu fui conhecer mais o universo e etc e tal. Aí eu pensei, vou decidir acompanhar, né, pô. Não tem muitos episódios mesmo, pô, 54 pra mim tá de boa, né? Decidi acompanhar. E, gostei muito. Nossa, gente, o primeiro anime realmente gostei bastante. Eu fiquei viciado nele. É um anime divertido, é um anime engraçado, é um anime que desenvolve muito bem sua história, seus personagens, principalmente com eles lidando com essa aventura rumo ao desconhecido, saber que são crianças que estão fora de casa, que elas têm que amadurecer, às vezes tem que agir até como adultos perante algumas situações. É um anime assim, que envolve bastante, que ensina lições muito boas sobre amadurecimento, sobre amizade, sobre amor, sobre consideração que você tem que ter pelas pessoas que estão ao seu lado. E, o primeiro Digimon, ele foi um ótimo começo pra franquia, gente. Primeiro, ele foi um ótimo começo para o que ia vir mais adiante. Assim, a estética dele eu acho boa, o design dos personagens eu acho bacana também. Claro que nas outras sagas mais seguintes as coisas foram melhorando cada vez mais, principalmente o design dos Digimons, eu acho muito bom também. A animação, ela é ok, sabe? Ela não é uma animação, tipo, espetacular, nível Dragon Ball, mas ela também não é ruim nível, sei lá, terceira temporada de Natsu no Taizai. Essa piada já tá bem velha, na verdade, hein? Mas a animação, ela é boa, sabe? Eu não sei se nessa época o japonês estava acostumando com fazer animação com o computador, porque já tinham migrado da folha pro PC, eu sei lá, não entendo muito bem. Tentei pesquisar aqui, só que não apareceu muita informação relevante assim, não. Mas o anime tem sim uma animação boa, tem uns designs bacanas, tem umas lutas que são simples, mas que são divertidas de se assistir. E a trilha sonora dele é simplesmente espetacular, inclusive a primeira abertura do Digimon Adventures, muitos vão falar da abertura da Angélica. Ai meu Deus, quem viveu a época deve se lembrar dessa cena meio peculiar, se é que me entende. Eu não vivi, então eu não tenho muito o que dizer a respeito, tá bom, gente? Mas assim, eu digo pra vocês, a primeira abertura do Digimon Adventure é minha abertura em primeiro lugar favorita. Antes era a primeira abertura de Fullmetal Alchemist, tá? Não Brotherhood, o primeirão. Mas depois que eu conheci esse anime, eu vi a primeira abertura, nossa, gente... gente, Absolute Música, nem sei, porque não sei se pode falar Absolute Cinema, já está tratando de uma música, mas vocês entenderam, gente, é simplesmente minha abertura original favorita, tá bom, gente? Não abertura dublada, também a minha abertura japonesa favorita. Ela é muito massa, gente, super recomendo. O encerramento também é legal. A trilha sonora em si, ela é muito boa, sabe? E assim, é um anime que acho que eu já falei bastante, né, gente? Então, é um anime que vale a pena assistir, pode assistir com criança, é um anime que você vai rir, vai se divertir muito. Acho que tanto criança quanto adolescente quanto adulto vai gostar muito de assistir o primeiro Digimon Adventures. Como eu falei, é um ótimo começo pra franquia. E é um anime que não enrola, um anime que traz uma história bacana, um anime que tem umas lutas bem interessantes. E o que tinha pra falar eu falei, gente. Vai valer a pena aí você poder acompanhar o primeiro Digimon Adventures, tá bem? Eu sei que ele teve um reboot em 2020, que muitos falam que é ruim, muitos falam que é uma porcaria. Eu não assisti, tá bem, gente? Talvez assista depois, mas interesse eu não tenho não. Talvez eu traga algum vídeo também. Mas tá aqui, gente, a minha opinião, minha análise, né, melhor dizendo, barra opinião, a respeito do primeiro Digimon Adventure. É uma franquia muito boa, uma franquia muito ótima. Uma franquia muito boa, uma franquia muito ótima. Ficou meio estranho, né, gente? Muito boa e ótima. É bom e da hora, mas não assassino português, né, Pierre?
E bom, gente, finalizando aqui sobre Digimon Adventures, agora eu vou falar... Digimon Adventure? Confundo às vezes o título. Agora eu vou falar sobre sua continuação, que é Digimon Adventure 02. Vou falar só de 02. Então, faz outro recorte aí, ô... Eu, né? Ok, continuando o vídeo, tá bom, gente? Pra segunda parte, digamos assim, eu vou falar sobre Digimon Adventure 02. O que tem de informação técnica? Bom, gente, como eu falei antes, né, vou repetir aqui, o Digimon Adventure 02, vou falar de Digimon 02 pra ficar mais fácil, ele teve o mesmo desenvolvimento dos criadores e dos mesmos estúdios e produtoras, então quem viu a primeira parte do vídeo vai saber muito bem de quais eu estou falando, né, não vou repetir informação aqui, tá bom, gente? E... assim, a diferença mesmo vai ser as datas, que enquanto ele foi exibido no Japão no ano 2000, aqui no Brasil ele foi exibido em 2001, tendo um total de 50 episódios. Até aqui, ok, essas são as únicas diferenças. Agora a sinopse, no que consiste a sinopse, PS? Você falou que é uma continuação, mas falou que é tudo igual. Como assim? Explica as coisas direito. Calma, pequeno gafanhoto. A sinopse ela é diferenciada, mas na minha opinião vocês vão entender melhor do meu ponto de vista. A história ela se passa 3 anos após o fim do primeiro anime. E o que ele traz? Traz 3 novas crianças que se juntam com outras 2 crianças do anime anterior, que claro que no Digimon 02 elas vão estar mais velhas, né? Que juntos vão para o mundo dos Digimons e enfrentam uma nova ameaça que tem como objetivo escravizar os Digimons. Claro que mais pra frente as coisas vão se desenvolvendo, tá bom, gente? Como eu falei, Digimon, apesar de ser... Quer dizer, na verdade eu não falei, mas falando, gente, apesar de Digimon ser um anime infantil, ele traz coisas que pessoas maduras vão conseguir entender melhor. Apesar de que as crianças hoje em dia, às vezes, entendem coisa melhor do que adulto, né? Mas, enfim, né, gente? Enfim. Continuando aqui, gente... continuando na verdade não, porque o que deu pra falar de informação técnica sobre essa obra já falei. Então, vamos logo pra minha opinião, que eu acho que vai ser polêmica pra quem é fã dessa obra, tá bom, gente? Então, por favor, não me massacre, tá? É apenas a minha opinião, ok? Então, corta aí, editor, antes que alguém saia do vídeo, por favor. Bom, qual é a minha opinião a respeito da obra? Desculpa, gente, se vai doer um pouco pra vocês que são fãs de Digimon 02, tá? Mas eu não gostei muito. Eu não gostei de Digimon 02, sabe? Eu vi isso em todos os episódios, tá bom, gente? Eu não assisti acelerado nem nada, tipo, assisti de cabo a rabo esse anime, até porque eu só desenvolvo uma opinião quando eu consumo a obra em si por completo, o máximo que eu puder. Mas assim, eu não gosto muito desse anime, porque... assim, eu acho meio forçado. Algumas situações eu acho elas meio forçadas dentro da obra. Algumas lutas, evoluções, até mesmo piadas e o desenvolvimento que a obra tem, eu acho meio forçado, meio maçante, meio enjoativo em algumas partes, algumas não, várias partes. É algo assim que dá sono, velho. Só de lembrar me dá sono desses fatores, né, dentro dessa obra. Tipo assim, o medo, a curiosidade e o espírito de aventura, principalmente o medo pelo desconhecido que tinha na primeira obra, nessa daqui é algo simplesmente capado e banalizado. Tipo, você não se interessa pela história, você não se interessa no que os personagens vão enfrentar. Meu, o mundo de Digimon é algo extremamente vasto e até mesmo maluco e bizarro, mas essa obra ela não soube aproveitar isso muito bem, só fez algo simplesmente toma, assista, compre os brinquedinhos, sabe? Não foi algo feito com amor, com carinho, com essência. Eu simplesmente não gostei. Até mesmo personagens novos não se salvam, sabe? Eles não têm o mesmo carisma, não têm o mesmo desenvolvimento, se é que eles têm algum desenvolvimento na verdade, né? E assim, eu não vejo nenhum problema eles quererem repetir a fórmula da obra anterior, sabe? Eu não vejo nenhum problema eles quererem ter pego a obra anterior, que era crianças indo pro mundo desconhecido e entrar numa aventura, etc. Que nem tentaram fazer nessa obra, só que dessa vez com um número menor. Meu, daria, se pá, daria até numa continuação melhor do que o primeiro Digimon Adventure. Até porque, né, como eu falei, 2 crianças do anime anterior se juntam com essas 3 crianças novas. Imagina se eles mais velhos tentam interagir com essas novas crianças para poderem conhecer o mundo de Digimon. Meu, daria um anime muito bacana e muito aventuresco. Essa palavra existe? Ah, não sei. Mas vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Mas, infelizmente, eles não trabalharam e não desenvolveram muito bem. Porque você pode ter uma fórmula, mas se você souber trabalhar e desenvolver ela muito bem, você pode criar uma ou várias obras boas. Gente, se vocês pegarem inúmeras obras que existem por aí, seja desenho, anime, livro, etc., muitos possuem a mesma fórmula, só que trabalham de maneiras diferentes.
Que infelizmente não é o caso de Digimon 02, gente, porque ele não soube trabalhar muito bem o que ele queria entregar, sabe? Eu não... Simplesmente esse anime eu realmente não gostei. Mas eu também não vou ser injusto aqui, tá bom, gente? Ele tem sim seus pontos positivos. Nossa, tive até que anotar um por um, né, pra poder falar aqui pra vocês, tá bom, gente? Que assim, novas ideias de evolução são apresentadas nessa obra, achei algo muito bacana, né? Sempre bom dar uma diferenciada também, escapar um pouco da zona de conforto. A trilha sonora dele é boa também, só que mais as japonesas, gente, porque a abertura brasileira não é boa não, acho bem pior do que a da Angélica, sendo bem sincero. As endings são boas, né, que são os encerramentos, acho muito bons também. Inclusive a música de evolução, por mim ela é a melhor da franquia inteira, tá bom, gente? Por mim, tá bom, gente? É Digimon 02, a música quando os Digimons evoluem, que é a evolução alternativa, tá? É a melhor da franquia inteira. O design dos personagens e tanto das pessoas quanto dos Digimons só acho muito bacana também, gente. Tem uns designs que por mim eles evoluíram bastante comparado com a obra anterior e etc, sabe? Inclusive o Digimundo, não lembro se ele é diferente ou não, mas acho que ele deu uma evoluída boa assim também, então é um ponto positivo também. E como falei, gente, a ideia de ser uma continuação, principalmente trazer os personagens antigos, os personagens da obra anterior, eles aparecem nessa obra, sabe? Seria interessante poder ver eles mais velhos, mais maduros, eles irem auxiliar essas outras crianças em aprender sobre aquele mundo, quem sabe alguma coisa nova aparecer. É uma ideia muito boa. É sim um dos pontos positivos que tem dentro dessa obra, só que o ponto negativo é que não foi bem trabalhado e desenvolvido. Então, infelizmente não deu certo. O finalzinho do Digimon 02 eu acho algo muito bacana e muito divertido também, sabe? Até aí tudo bem. A dublagem brasileira também dele tá 10/10, é maravilhosa. Nesse quesito, nem a obra anterior... Até a obra anterior tá nota máxima também, né, gente? Ambas as dublagens são muito boas. E tirando isso, gente, o resto eu não gosto não, gente. Eu só vou recomendar Digimon 02 se você tiver curiosidade mesmo de assistir. Quem sabe você não tem uma opinião diferente da minha. Ou caso você, assim como eu, queira consumir todas as obras, né? Ou melhor dizendo, todos os animes dessa franquia, né? Mas, tirando esses dois fatores, eu não recomendo você assistir Digimon 02. Simplesmente, por mim, até agora, por mim, ele é o mais fraco de toda a franquia. Não sei se pode ser o pior, porque dizem que tem umas sagas aí de Digimon que são ruins. Eu não assisti. Tem muita gente que pega no pé de Digimon Frontier, mas eu digo que Digimon Frontier é muito melhor que Digimon 02, tá? Eu digo, ele é o meu favorito, não considero o melhor, mas ele é o meu favorito. E acho ele muito melhor que Digimon 02, gente. Porque realmente esse anime, os caras tinham a faca e o queijo na mão, mas ao invés de cortar o queijo com a faca, enfiou nos nossos dois olhos. Ai, meu Deus do céu, né, gente? Brincadeiras à parte, gente, eu particularmente não gosto muito de Digimon 02, tá? Mas eu não vou ser injusto também, né, gente? Se você gosta tanto de Digimon Adventure, Digimon 02, comenta aí embaixo. Comenta também quais são os seus Digimons favoritos. Os meus dois Digimon favoritos estão aqui, ó. Tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Principalmente da primeira saga, da segunda saga eu não lembro muito bem, até porque, apesar de Digimon terem design bacanas, eles são meio esquecíveis em quesito de personalidade, até mesmo de poderes, tá bom, gente? Mas esses daqui, por mim, são os meus favoritos da primeira saga e simplesmente maravilhosos, tá bom, gente? E lembrando, galera, quem quiser acompanhar as novidades que eu trago aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder, tem minha conta de TikTok também. Sexta-feira trago vídeos novos, sábado trago live no TikTok, quem não puder assistir, posteriormente eu passo aqui, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, eu sou Pierre Mangaka e vai digivolver... Não, digivolver nada. Segue o roteiro. Tchau, gente.